Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Semana passada nós falamos sobre poema, né? Então nós falamos sobre a estrutura de um poema, né? Falamos sobre prosa, poesia, poemas em prosa, poemas em versos, né? Nós produzimos um poema. E hoje, né, nós iremos aí fazer a correção dos exercícios do nosso livro, tá? Que se encontra na página 122, tá ok? Que, né, fala sobre poema, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Os poemas que você leu até aqui apresentam diferentes temas e organização. O poema de Vinícius de Moraes traz seu desejo por uma música que fosse como vários elementos da natureza. Já o poema de Carlos Drummond de Andrade, o desejo de encontrar a palavra capaz de abarcar o mundo todo. Tá? Então esses poemas, eles se encontram aí, né, nas páginas 118, que vai até a página 121, tá? O que esses poemas têm em comum, apesar de tão diferentes no conteúdo? Então, gente, o número 1, para começar aí, é uma resposta pessoal, tá? Então, assim, mas primeiramente, né, eu gostaria de falar que ambos trabalham com a linguagem poética e seus recursos de expressão, né? Usam recursos de ritmo e imagens que os diferenciam da prosa não poética, tá? Então vocês podem, né, aproveitar aí, né, o que eu falei agora para estarem aí respondendo aí o número 1, né? O que esses poemas têm em comum, apesar de tão diferentes no conteúdo? Né? Então, assim, ambos trabalham com a linguagem poética e seus recursos de expressão. Usam recursos de ritmo e imagens que os diferenciam da prosa não poética. Tá bom? Número 2. Que semelhanças e diferenças você identifica no plano de expressão? Ou seja, nos recursos da linguagem nos recursos de linguagem dos dois poemas, tá? Número 2. Ambos usam figuras de linguagem como comparação e metáfora, que criam a polissemia e constroem imagens de impacto poético. O poema de Vinícius é em prosa, o de Drummond em versos, tá bom? Número 3. A respeito do poema de Vinícius de Moraes, responda as questões a seguir. Letra A. Como o poeta expressa o desejo do eu lírico? Com a repetição da expressão uma música que seja e da conjunção como, para construir a imagem e a sonoridade que essa música teria, tá? Essa é o número 3 aí, letra A. E letra B. Trata-se de um poema em prosa? Explique. Sim, pois é uma peça lírica que expressa a subjetividade de um eu lírico, com predomínio de linguagem figurada e com ritmo próprio, tá bom? Agora vamos para o número 4. O poema de Carlos Drummond de Andrade foi escrito em versos. Letra A. Isso garante a presença de elementos poéticos? Não. O que garante isso é a expressão, gente, da subjetividade do eu lírico por meio de linguagem figurada, imagens e ritmo, tá? Letra B. Justifique a resposta do item anterior considerando as informações lidas nos boxes desta seção. No caso 4, letra B, tá? Percebemos isso, por exemplo, quando o eu lírico afirma que deseja uma palavra mais sol do que sol, tá? Número 5. O poema de Ana Bolena
recorre ao uso de linguagem figurado? Explique. Sim. No poema de Ana Bolena, observa-se o uso de linguagem figurada, pois as palavras não são duras de concreto, mas podem causar essa sensação aí no eu lírico, tá? Então usam sim uma figura, né? Como diz aqui, o uso de linguagem figurada, né? As palavras não são duras de concreto, mas podem causar essa sensação no eu lírico, tá? Número 6. Releia os textos de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Ana Bolena para responder às questões a seguir. Letra A. No poema de Vinícius de Moraes, o que as comparações que o eu lírico estabelece buscam alcançar? Uma música. Tudo bem? Buscam, né, alcançar uma música. Letra B. No poema de Carlos Drummond de Andrade, o que o eu lírico deseja? Na letra B, do número 6. Uma palavra que ainda não existe, tá ok? Letra C. No texto de Ana Bolena, o que acontece com o eu lírico? Na letra C. Por ter engolido as palavras que não disse, o eu lírico torna duro como concreto, tá? Letra D. Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes criam suas comparações descrevendo o que buscam. Como Ana Bolena demonstra o sentimento do eu lírico em seu texto? Por meio de quê, gente? Por meio de desenhos combinados às palavras, tá? Letra E. Qual desses textos está mais diretamente ligado à realidade, em sua opinião? Tá? Então a resposta aí é pessoal, tá? Então qual desses textos está mais diretamente ligado à realidade? Número 7. No poema de Jaime Lulu, uma experiência pessoal transformou-se em um poema. O que foi preciso para fazer essa transformação? Nesse poema aí, né, de Jaime aí Manchineri. O eu lírico, ele expressou a subjetividade da experiência vivida por meio de versos com ritmo próprio e imagens de força poética, tá ok? Número 8. De todos os textos que você leu até aqui, de qual gostou mais? Por quê? Tá? Então aí a resposta é pessoal, tá? Então hoje nós, né, vimos aí, né, mais um pouquinho aí, nós aprendemos aí mais um pouquinho aí através, né, desses exercícios sobre poema, né? E eu espero que vocês tenham aí feito, né, os exercícios, tá? Façam a correção aí. Um beijo e até a próxima aula.